Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou com vocês aqui mais uma vez para conversar sobre saúde. Hoje nós vamos tratar de uma temática relacionada com os cuidados com a saúde vocal, mas antes eu gostaria muito de fazer um convite a todos e a todas. Como vocês sabem, convido a todos a conhecerem a nova memória da eletricidade. Como vocês sabem, há mais de 33 anos foi criada o Centro de Memória da Eletricidade, uma instituição criada para preservar a história da indústria da eletricidade e atualmente se dedica também à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia e em outros mercados. Na era da informação ultraveloz e da hiperconectividade, a memória lança o seu novo posicionamento estratégico, alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio das referências históricas e restabelecer o nosso papel como linha de transmissão entre o presente, o passado e o futuro. Neste momento, os acervos históricos deixaram de ocupar somente o espaço físico e estão acessíveis também no espaço digital. No nosso novo site, é possível explorar acervos iconográficos, cartográficos e audiovisuais e também as nossas publicações. Você também poderá conhecer nosso novo portfólio de serviços e entender como estamos trabalhando na área de atualização e desenvolvimento dos profissionais do setor. Conheça mais pelo endereço www.memoriadaeletricidade.com.br. Bom, hoje é um prazer para nós aqui falar de um tema que é sobre os cuidados da saúde vocal. Nós vamos conversar com a fonoaudióloga Priscila Caetano. Ela possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela fez especialização em geriatria e gerontologia interdisciplinar pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e tem experiência na área de fonoaudiologia, mas especificamente com ênfase na gerontologia e os transtornos fonológicos em crianças. Ela foi professora substituta da UFRJ também, entre os anos de 2009 e 2011. É pesquisadora do NESA, Núcleo de Saúde do Adolescente, da UERJ, e atualmente ela é chefe da seção de fonoaudiologia e do Centro de Convivência da Casa Gerontológica da Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes. É um prazer conversar com, com a Priscila. Eu vou convidá-la para a nossa conversa. E a dinâmica é basicamente a mesma, como vocês já conhecem. Eu vou fazer algumas perguntas é, e ela vai, né, a gente vai nesse bate-papo, ela vai respondendo, e assim que vocês tiverem dúvidas, algum tipo de questão, vocês podem perguntar, tá bom? Deixa eu ver se ela já entrou. Deixa eu ver aqui um segundo. Não, ela ainda não está aqui. Um segundo. Priscila, você está aqui? Vamos ver se ela entra. Ela não entrou ainda.
Não sei se ela está aqui. Entrou. Ah, agora foi. Pronto. Oi, Priscila, tudo bem? Eu não estou conseguindo. Bom dia, bom dia. Eu não estou conseguindo te ouvir. De repente você tira o fone e pode estar com algum mau contato. Consegue me ouvir agora? Ah, agora sim, agora estou ouvindo normal. Então vamos É, ficar sem. deve ser, deve ser algum mau contato. Bom, Priscila, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu fiz Eu que... uma breve apresentação, não sei se você conseguiu ver. Não, não. É, É, mas não tem problema. Gostaria de agradecer você ter aceitado o convite para a gente conversar e falar sobre essa importante área de estudos, né, da saúde, da fonoaudiologia, né, tanto a voz e a audição, enfim, que compõem esse fundamentalmente o campo de estudos da fonoaudiologia, mas eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Eu fiz um pouco de um resumo, né, falando da sua graduação, das especializações, enfim, mas queria que você falasse um pouco da sua trajetória e a pergunta, por que, quem escolheu quem? A fonoaudiologia te escolheu ou você escolheu a fonoaudiologia? Como é que foi esse processo? Então vamos lá. Assim, eu sou a Priscila Caetano. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, Igor, para falar um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho e da fonoaudiologia, né? Então, assim, eu comecei, eu acho que assim, foi uma escolha mútua, né? Eu sempre gostei dessa área da saúde pública, da educação, e quando eu fui escolher o vestibular, eu logo fui pesquisar, né? E aí achei, gente, a fonoaudiologia abrange tantas coisas, né? E é uma coisa tão desconhecida, e aí eu me senti desafiada, né? E aí prestei o vestibular, passei pro vestibular, fiz a graduação na UFRJ, você deve ter falado, né? Uhum, Durante a graduação, eu fui me apaixonando pela saúde pública e pelo envelhecimento. Era uma coisa, quando eu saí da graduação, muito pouco falado, fonoaudiologia e envelhecimento. E aí, para ver se era isso mesmo que eu queria, quando eu saí da graduação, eu fui fazer uma extensão na UF, que é uma extensão famosa, né, que é de envelhecimento, para ver se era isso mesmo que eu gostaria. E aí eu fiz, gostei, aí fiz a especialização e dali para cá comecei a trabalhar com essa questão do envelhecimento. Não esquecendo as outras áreas da fono, mas assim, com um foco maior no envelhecimento, né? Aí em 2013, uma amiga minha me incentivou a fazer o concurso de oficiais da Força Aérea, né? Temporários, e que era para carreira para fonoaudiologia. E aí, no meio do curso, eu não sabia, eu descobri que tinha uma casa gerontológica dentro da aeronáutica. E aí eu falei assim, nossa, pronto, acho que encontrei o meu lugar ali, entendeu? E aí dali a gente começou a desenvolver um trabalho dentro da casa gerontológica voltada para esse público com essa faixa etária, né? Agora, você tinha me perguntado da fonoaudiologia. A fonoaudiologia, como eu falei lá no início, ela é enorme, uhum, com N coisas. Eu até brinco que a gente passa a maior parte da faculdade em outras faculdades, né? Porque a gente faz disciplinas na psicologia, a gente faz disciplinas na letras, a gente faz disciplinas na neurologia, né? Na odonto. Por quê? Porque a gente pega um pouquinho de cada uma dessas áreas para poder dar o suporte para a gente desenvolver um trabalho na nossa área. Então, a fono, ela é enorme. Ela vai trabalhar com questões da fala, que é o que o pessoal mais conhece, uhum, a questão da deglutição, que agora está crescendo a beça, que é, né, a dificuldade de deglutição, que a gente chama de disfagia, vai trabalhar com voz, vai trabalhar com audição, vai trabalhar com o aprendizado, que é a linguagem,
vai trabalhar com um paciente idoso afásico que teve uma sequela de um AVC, de um AVE, e teve problemas na fala e vai ter que ir para reabilitar esse paciente. Então, a gente trabalha em todas as questões e a fono ela vem crescendo com o passar do tempo, né? Então, a gente não está trabalhando só em reabilitação, a gente também está investindo em novos avanços. Então, a gente também hoje consegue trabalhar com promoção de saúde, né? Então, assim, por exemplo, um trabalho que eu faço lá na casa gerontológica é o trabalho mesmo de... A gente tem uma oficina de voz, em que os idosos fazem parte de um coral e a gente trabalha com a voz deles, entendeu? Então, a gente trabalha, dá o suporte para o maestro para poder ter esse desenvolvimento. Então, assim, não trabalha só mais com terapia, né? A fonoaudiologia chegou a um ponto que ela trabalha com prevenção também. Muito legal. E você falou um pouco dessas, mas queria que você falasse um pouquinho mais dos campos né, de atuação do fonoaudiólogo, do profissional de fonoaudiologia. Hoje ficou muito claro para mim o quanto que a fonoaudiologia é uma ciência interdisciplinar, né? Que atravessa aí várias disciplinas da saúde, mas também das ciências humanas, né? Então, tanto letras, enfim, linguística, fonética, enfim, é muito atravessando a psicologia, né? Tanto cognitiva quanto também social, pensando grupos e comunidades, etc. Quer dizer, então tem um conhecimento muito que atravessa, né? E para pensar justamente nessa saúde integral, né? Não só como você falou bem aí, não só a patologia ou transtorno, ou, enfim, algum tipo de problema fonoaudiológico, mas o indivíduo como um todo. Aí queria que você falasse um pouquinho desses campos, dessas ramificações, especializações. Eu sei que são muitas, mas se puder, né, falar um pouquinho. Tá, então a gente tem a linguagem, tá? A linguagem ela vai trabalhar tanto com a questão, quando for um adulto, como eu tinha falado, que perdeu essa linguagem, né, por conta de um acidente vascular, um câncer, né, que acabou deixando ele internado o perdeu mesmo, né, por conta de uma lesão neurológica. Então a gente tem a linguagem trabalhando ali, a linguagem também na questão do aprendizado, né? E aí tem uma fonoaudiologia que fala que é educacional, né? Que é voltada só para questão educacional. Então, a gente vai fazer uma linha junto com a pedagogia, junto com os professores, né? Para trabalhar essas questões. A gente tem a voz, que é um campo enorme da fonoaudiologia, que ela vai trabalhar tanto com a questão da voz profissional, como com patologias da voz. Então, a gente tem N patologias, nódulos, cistos, etc. E aí você tem que reabilitar aquele paciente. Muitas vezes a reabilitação vai vir depois de uma cirurgia, porque só com a reabilitação você não dá conta de regredir aquela lesão, né? E aí também pode trabalhar com prevenção na questão da voz. Então, a pessoa não tem nada, mas é um profissional da voz e quer aprimorar para não ter nada no futuro. Então, você trabalha tanto com a prevenção como com o tratamento. Você tem um grande campo hoje que é a disfagia, né? É o paciente que não consegue engolir, e aí independe de idade, pode acontecer com crianças prematuras, por exemplo. E aí a criança não consegue sugar. E aí o fono já entra, a fonoaudiologia entra ali já na UTI para poder auxiliar, orientar essa mãe de como ela vai alimentar essa criança, como é que ela vai alimentar essa criança sem ser no seio e tentar fazer essa transição. E aí a fonoaudiologia neonatal, né, que a gente vai ter aí. A disfagia com adultos, que também geralmente é decorrente de algum problema neurológico ou algum câncer, ou alguma outra estrutura, problema estrutural ali. Deixa eu pensar mais. E agora a gente também tem a fonoaudiologia voltada na gerontologia, em que a gente vai ter Uhum, trabalho, né, multidisciplinar, em que você vai trabalhar, porque a especialização não é só para fonoaudiólogos, é interdisciplinar. Então, você vai estudar uhum, com outras pessoas de outras áreas, né, o processo do envelhecimento em si. Tem a audição,
também, né? Que você vai a questão da prótese auditiva, das perdas, do Uhum. processamento auditivo, que muitas vezes as crianças não aprendem. Por quê? Elas escutam bem, mas o cérebro não reconhece alguns fonemas, alguns sons. Então, ela é obrigada a trabalhar, porque esse processamento não está funcionando direito, né? Ele não tem maturidade ainda para isso. Então, a gente vai fazer uma série de estratégias para auxiliar a desenvolver esse processamento e mais tarde não terem problemas de aprendizagem. E as questões da fala, que são as questões clássicas, né? Que as Uhum. de troca, substituições, omissões. Então, assim, a ONU é bem ampla com relação a isso. Eu acho que eu consegui fazer um resumozinho, porque é muito. Conseguiu, conseguiu muita coisa, mas dá a sensação de que realmente é, é muita coisa. E uma das coisas, ainda assim, do ponto de vista geral, que eu fico perguntando, né, como é que um especialista em voz, como um fonoaudiólogo em voz e também em áudio, digamos assim, na audição, né, ele consegue reconhecer características, né, e aí eu vou falar um pouco mais da voz e me concentrar, né, nos profissionais que utilizam muito a voz, mas se a gente for pensar todo, né, a comunicação oral é fundamental em muitos trabalhos, né? E no contexto da pandemia que a gente está vivendo ainda no Brasil, persistindo, a quantidade de reuniões, a quantidade da necessidade da exposição oral, das ideias, enfim, que pode. Como que é possível perceber tanto a qualidade vocal e também determinado tipo de problemas que essa pessoa pode ter, ou rouquidão constante. Eu vou falar de modo bem leigo, assim, ou rouquidão constante, ou às vezes troca de palavras, gagueira, etc. Quer dizer, e você falou muito bem no lugar da prevenção que a fonoaudiologia tem não só no tratamento, né, de determinados transtornos ou questões relacionando a voz e a audição. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as características que a gente pode reconhecer, né, em nós mesmos, assim, que sinalizam a necessidade de um tratamento de maior cuidado com a voz e com a audição. Certo. Então, como você bem falou, o primeiro assim sinal de alerta é a rouquidão, né? A rouquidão ela pode ser desde um nódulo, desde um espaço dessa prega vocal até um câncer. Então, o que a gente sempre indica? Uma rouquidão com mais de 15 dias, você tem que procurar o médico. Porque assim, o que acontece? Você está resfriado, está com qualquer outro, uma alergia, a sua prega vocal, ela incha, ela fica edemaciada. Para quê? Para proteger as vias aéreas inferiores dela. E quando ela incha, ela não consegue ter a mobilidade que ela tem normalmente. E aí vai dar rouquidão. Só que nesse caso, menos de 15 dias, 3, 4 dias, você medicado, isso vai passar. E aí você volta a ter a sua voz normal, sem nenhuma nuance. Agora, se isso se persistir, aí você tem que procurar uma ajuda. O que a gente sempre faz, o profissional da voz, né? Ele se chega para mim o paciente sem um laudo do otorrino, eu peço para fazer. Por quê? Porque eu preciso saber se aquela lesão é uma lesão aguda ou crônica. Então, assim, a primeira Uhum. chega para a gente com uma queixa de mais de 15 dias e não passou pelo otorrino, tem que voltar ao otorrino, fazer um exame chamado videoestroboscopia, em que ele vê a mobilidade dessa prega vocal e vê se já tem algum tipo de lesão. Aí essa lesão pode ser, se fosse um edema, ela não vai durar 15 dias, mas se for um nódulo, porque acontece muito com professores, por exemplo, outros profissionais, mas principalmente professores. Eles ficam com essa rouquidão, continuam a dar conta do trabalho, aí começa a ter cansaço, falta de ar, dor na região, ressecamento. Por quê? Ele é inchada. Ele está achando que é uma coisa que vai passar. E aí ele está lesionando, ele está causando o que o pessoal comumente fala de pregas vocais, pode ser um cisto, um nódulo, pode ser outras questões. Então, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, é necessário procurar um otorrino.
Então, chegou para a fono, a gente pede otorrino. A otorrino vai mandar esse exame para a gente, assiste esse exame, recebe o laudo, e a partir daí você consegue trabalhar o que está acontecendo ali. E a gente trabalha e reeduca esse cliente, esse paciente. Por quê? Porque se for mau hábito do uso vocal, ele vai regredir aquela lesão, mas daqui a algum tempo vai voltar. Porque ele não mudou os hábitos, precisa mudar o hábito. Então, assim, o primeiro sinal de alerta que eu acho é a rouquidão. Você tem que ficar atento. Essa rouquidão passou? Você está tendo rouquidão constante? Tipo, ela passa, se repousa a sua voz, ela passa. Mas daqui a algum tempo você tem de novo, começou a ardência, começou cansaço, você está falando no meio da frase, você tem que ficar reabastecendo o tempo todo. Então, são sinais de alerta de que você precisa procurar um especialista para auxiliar, porque você não está usando essa voz de maneira adequada. Pensando nisso, você falou num termo que é muito importante, na reeducação, né, do trato da voz, né, do trato vocal, etc. Por exemplo, no caso de profissionais, e aí estou quase falando em causa própria, porque sou professor, né, então, e realmente, quer dizer, agora menos, né, porque as aulas têm sido online, então o desgaste vocal é um pouco a minha sensação, né, mas falando como leigo, de menor, assim, né, de fadiga vocal é menor do que antes, porque a gente está falando com microfone ou no fone, etc. Então isso é, mas que mas é muito importante como assim exercícios de projeção da voz, de colocação da voz, né, de descobrir também qual que é o melhor registro para você falar também, né, de que um conhecimento da sua voz, se é mais grave, se é mais agudo, né, para poder projetar a voz melhor, fazê-la ressoar melhor, inclusive, né, quer dizer, o quanto que é importante a fonoaudiologia nessa prevenção, que também nessa processo de reeducação, né, não, ela não deve estar apartada nesses comunicadores também, professores, quer dizer, que utilizam muito a voz o tempo inteiro. Queria que você falasse um pouquinho disso e se você conhece iniciativas dessa reeducação ou talvez assim de um autoconhecimento também da sua voz, né? É, e como utilizá-la da melhor forma possível. Então, assim, cada caso acaba sendo um caso. Então, a gente precisa estudar cada uma das pessoas que procuram a gente para dizer. Porque, por exemplo, o exercício que dê para você talvez não vai ser bom para o outro. Foi aquilo que você Entendi. falou, do timbre, cada um. Então, a gente precisa estudar cada caso, né? Tem alguns exercícios que a gente fala que são exercícios que não vão fazer mal, né? Independente do timbre de voz da pessoa, do registro vocal da pessoa. Mas cada caso é um caso. Então, você precisa estudar a voz daquele paciente, ver até quanto ele consegue de registro, ver qual o sistema que não está funcionando direito. Porque, assim, a voz, ela é um conjunto de fatores, né? O ar, eu sempre quando vou ensinar algum exercício para o paciente, eu gosto de explicar como a voz é produzida, porque aí fica mais fácil para ele fazer esse tipo de exercício. Porque aí ele percebe por que ele está fazendo aquilo. E aí fica muito mais efetivo, né? Você sensibiliza ele. Então, assim, a voz, ela depende de N fatores. Ela tem é o ar que vem dos pulmões, né? Passa pelas pregas vocais nessa altura aqui, mais ou menos. Ficam presas aqui nas cartilagens laríngeas. E aí, o que vai dar essa Uhum. voz, o formato de fala, né? É a articulação, é as ressonâncias que eu tenho nessa região, né? Por isso que tem gente fala, mas com uma ressonância mais fechada, outros mais abertos, porque todos esses fatores interferem, né? Então, assim, por exemplo, se eu não articulo direito, eu vou ter um, um esforço maior nessa região. Então, a gente tem que trabalhar, Uhum. porque senão o colorido da voz, a prosódia que a gente diz, colorido, ela não funciona. Então, por exemplo, se eu falar com você assim, você até me entende, mas eu vou sobrecarregar esse sistema. Então, é todo um processo. Então, como é que a gente faz? A partir do momento que essa pessoa procura, veio com o exame, por exemplo, ela não tem nada. É só mesmo uma questão de hábito. A gente vai fazer uma avaliação para perceber qual é o sistema que não está funcionando direito. É a ressonância?
É articulação ou é a própria respiração? Ele não consegue coordenar a fala com a respiração. E aí, a partir disso, você desenha um projeto terapêutico para aquela pessoa e começa a dar noção. Então, a pessoa começa a entender o processo de como a voz é produzida. Então, toda vez que ela for fazer aquele exercício ou que ela for dar aula e que a gente desenvolveu determinadas estratégias, ela vai começar a perceber como é que é produzida e, não, dessa forma é o que eu tenho que fazer. Não, estou abusando aqui. Então, o próprio paciente começa a reconhecer o seu processo, né, de produção vocal. Agora, a gente tem dicas assim comuns, por exemplo, hidratação, que serve para Uhum. todo mundo. Por quê? Porque hidratando, eu vou fazer com que eu não crie muita viscosidade. E a viscosidade ali dá o quê? Pigarro. E pigarro ocasiona lesão. Então, a gente tem essas dicas básicas, né? Maçã, por exemplo. A maçã, ela tem, junto com a laranja, junto com os sucos cítricos, ela tem uma propriedade que a gente diz que é adstringente. Então, o que ela faz? Ela retira esse pigarro. Então, eu estou num processo alérgico, né? Eu estou produzindo muita secreção. Eu posso ingerir a maçã, eu posso ingerir esses sucos, né? E aí ele vai diminuir essa secreção. E aí eu vou diminuir aquela sensação do o Hum. tempo todo do pigarro, entendeu? Ela vai começar a reduzir. E a hidratação também ajuda nisso. Porque se eu não hidrato, o que vai acontecer? A minha laringe, ela fica mais ressecada. A minha prega vocal, ela fica mais ressecada. E para proteger essas vias inferiores, o que ela faz? Ela começa a produzir muco. Muco, 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 muco. E aí eu vou ter o pigarro. Outra coisa, assim, que as pessoas fazem muito e errado é sussurrar. Então, eu tô com dor de garganta, eu começo a sussurrar. Sussurrar, você causa um atrito na sua prega vocal. Então, o que a gente indica? Tá com dor de garganta? A primeira coisa, repouso. Você tem que repousar. Uhum. Não conseguiu trabalho, você tem uma reunião, você vai falar mais baixo. Você vai abaixar, não vai sussurrar. Porque abaixando Entendi. a voz, você não tá agredindo a sua prega vocal. Entendeu? E aí, dessa forma, a gente vai fazendo. Então, tem algumas dicas desse tipo que a gente pode dar para todo mundo, independente de eu ter ou não ter. Agora, exercícios específicos, a gente só consegue a partir do momento que você conhece aquele paciente e vê os exercícios que são adequados para aquela questão dele. Até mesmo que ele não tenha questão, ele quer trabalhar a voz. Então, vamos conhecer a voz dele e, a partir disso, desenhar um processo terapêutico para isso. Não, excelentes dicas, assim, né? Especialmente, acho que eu vi até pessoas ali reagindo às dicas, que elas são muito boas do que você tá falando. E um outro ponto, além da rouquidão, que eu observo muito, às vezes, como um sinal, queria que você falasse sobre isso, é uma desafinação, vou chamar assim, né? Às vezes as pessoas estão falando que é muito característica na adolescência, na transição vocal, quer dizer, falar um registro mais agudo, de repente mais grave, né? Mas o que significa também a permanência disso, né? Vou falar, nessa modulação mais desafinada, assim, às vezes. Isso pode falar. Então, desculpa, pode falar, eu que te cortei. Não, é só para saber se isso necessita de tratamento, né? Ou se isso, na verdade, é algo que é o próximo ponto que eu queria conversar também, é o quanto que a voz, particularmente, também tem a ver com o estado emocional, né? Eu posso ficar gago porque estou numa situação de estresse ou de sofrimento, ou, né, isso pode ser momentâneo, pode ser permanente, por trauma, por exemplo, né? Eu posso estar com a voz oscilando também por conta desse estresse, né, ou de algum trauma, algum sofrimento, etc., que eu mal consigo identificar. E aí acho que o trabalho da fonoaudiologia e da psicologia, nesse caso, andam juntos, né? Você falou bem de um lado do otorrino com a fono, mas também como a fono trabalha com várias dimensões. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, quando perceber, quer dizer, que eu percebo isso muito em pessoas que às vezes estão muito emocionadas ou enfim, ou emocionadas em vários sentidos, até mesmo ansiosas ou empolgadas e acabam, né, mudando de registro muito frequentemente
sua voz. Pode dar algum dano? Isso pode significar uma patologia ou não necessariamente? Então, tem duas questões aí. A primeira questão que você estava falando, a gente diz que é a mudança de voz, né? A criança, ela vai ter um registro igualzinho, meninas e meninos, independe do sexo. Então, às vezes, os meninos têm a voz mais fina, né? Parecido com as meninas, se você falar o telefone. Quando chega a puberdade, eles têm o crescimento da região da laringe. Então, a laringe, ela vai tomar o formato da laringe adulta. Então, as cartilagens vão uma posição correta. E essas cartilagens vão dar a definição da voz da gente, que vai ser a voz da vida adulta. Então, assim, esse tipo de nessa faixa etária é considerado normal. Então, o rapaz que está chegando nessa puberdade, ele vai ter momentos de uma voz mais fina e uma voz mais grave, porque ele está aprendendo e a estrutura dele está crescendo. Ele não chegou ainda no registro. E aí depois você vê que de meses ele tem um tirão de crescimento e aí ele consegue ter o timbre dele normal. Então, isso vai considerar como do desenvolvimento, tá? E aí, o que vai acontecer? Isso? Eu vou ter a muda vocal na minha puberdade e quando eu envelheço, né? Depois da menopausa para as mulheres, para os homens acima dos 60 anos, eu vou ter a pré-epifonia. O que é isso? É a minha alteração. Aquelas estruturas vão começar a envelhecer e aí a gente vai ter uma troca, né? Os homens vão ficar com a voz um pouco mais aguda e as mulheres um pouco mais grave. Mas o que vai dizer para mim da saúde, né, nessa presbifonia, é o hábito que eu tive a vida toda. Se a vida toda eu fumei, eu bebi em excesso, né? Eu não cuidei da minha voz, eu tive vários nós. Quando eu chego na presbifonia, eu vou ter uma voz mais alterada. Se pelo contrário, eu não tenho desses hábitos, eu cuidei da minha voz, eu não tinha rouquidão constante, nada disso, a minha pré-sinfonia vai ser mais tranquila. Então, é esse envelhecimento, porque aquelas estruturas que eram cartilagens começam a ficar mais rígidas. Então, elas não conseguem ter mais movimentos como tinha antigamente. Então, a gente fica sempre de olho para saber no idoso se isso daí é patológico ou é uma questão da presbifonia que a gente vai considerar como fisiológico, né? Então, tem essa questão da fala. A questão da emoção com a fala. Então, com a voz, com a fala, né? Então, assim, realmente, foi o que você falou. Acho que você resumiu bem. Voz é emoção. Então, se alguém tá Uhum. nervoso, se alguém tá triste, você reconhece pela questão da voz. Você pode não ver aquela pessoa, mas só por telefone você sabe que a pessoa tá estranha. Porque voz é emoção. Por quê? Quando você tá tenso, você mexe com todas as estruturas. Então, às vezes, se você tá tenso, você não consegue dilatar o seu diafragma, rebaixar o diafragma, e aí você não consegue respirar adequadamente. Então, você vai falar alguma coisa e no meio da frase você não consegue, e aí, para você tentar manter, você força essa região. E conforme que a gente vai forçando essa região, a voz às vezes vai ficando mais aguda, 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 até a pessoa não conseguir falar. Isso tudo é controle de respiração e fala. Porque assim, a voz é o processo do ar passando por aqui. Quando chega aqui e mexe nessas estruturas, é a fala. Se eu estou numa situação de estresse, eu vou ter uma disfluência. A gente nem fala que é uma gagueira, porque uma gagueira, a gente pensa em patologia, né? É uma disfluência. Todos nós podemos estar disfluente em algum momento, se você está tenso. Por quê? Porque quando você está tenso, você trava toda essa musculatura. E se essa musculatura ela foi feita para ficar livremente. Se eu mexer aqui, ó, você vê ó, como ela movimenta. Se eu travo, fico tenso, eu travo toda essa região. E aí eu não consigo fazer essas mobilidades. E aí acaba juntando. Então, às vezes, eu estou falando e eu prolongo uma palavra ou eu hesito na hora de falar mente para isso. Agora, a fluência como patologia, então, hoje tem vários estudos mostrando que a questão emocional interfere sim, mas é mais do que a questão emocional, é uma questão neuromotora. Então, assim, é o cérebro mandando informação para esses músculos para você produzir. E aí, é essa ligação que tem problema, algum corte aí que não consegue fazer adequadamente. Então, na hora de você produzir aqueles sons, você tem ou hesitações, ou prolongamentos, né? Que você fica ou você fala que é o prolongamento. Então, assim, não é só mais. Durante muito tempo a gente acreditou que era só emocional.
E agora, com a neuroimagem, com tudo, a gente descobre que é uma coisa motora também. Entendeu? Não é só emocional. Mas é claro que a emoção vai interferir na sua voz e na sua fala. Né? Se você estiver numa situação de estresse, é natural que você gagueje, que você... Eu até prefiro falar que você fique desfluente. Né? Você não consiga Desfluente. falar, entendeu? Por quê? Porque você está nervoso. E aí você não controla a sua estrutura. Porque a fala parece uma coisa assim, inata e muito simples, mas não é. Né? É um processo todo coordenado. Então, se um desses não funcionar adequadamente, seja por emoção ou seja por uma lesão, vai sobrecarregar os outros. E aí você não vai ter aquela voz ou aquela fala adequada. Acho que eu consegui responder para você. Conseguiu, tirou várias dúvidas, assim, acho que não só minha, mas de outras pessoas. Queria que você falasse um pouquinho agora da sua experiência no centro, né, de gerontológico e nessa relação, né, da fonoaudiologia com a gerontologia. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, desse encontro, como é que tem sido. Acho que essa iniciativa do coral é bárbara, assim, eu acho muito interessante que você falasse mais um pouquinho sobre isso. E como que a É, gente pode conhecer também, se tem vídeos no YouTube do coral, fiquei curioso para saber, enfim. isso. Depois eu deixo com você, e se você quiser botar aí, a gente tem uma página na Sejabeg, né? Que é a sigla, Casa Gerontológica, a gente tem uma sigla que é Sejabeg. E a Sejabeg, ela tem uma página no Face, e aí depois eu passo para vocês direitinho. Com Assim, isso, comunicação de lá, para passar vídeos e tudo para vocês, com a comunicação social. Então, como eu falei para vocês, assim, eu, no meio da formação para oficiais, eu descobri que tinha uma casa gerontológica. E eu fiquei louca. Falei, nossa, é o meu lugar, né? Só que no curso é assim, você tem que ser um... Para você escolher o lugar para onde você quer ir, você tem que ter as maiores notas, essas coisas todas. E aí eu contei né? Me esforcei, mas também contei com a sorte e consegui ir para a CGABR. E aí, chegando lá, eles tinham um projeto chamado Oficina da Memória, Alô Memória, na verdade. E aí eu sempre fui da língua, né, e da voz, então eu fiquei louca com isso. E aí a gente começou a perceber que tinha esse coral, e esse coral não tinha nenhum profissional, né, fonoaudiólogo que trabalhava com esse coral. E eu meio que abracei o coral. E aí como é que a gente fez lá o trabalho? A gente avaliou esses idosos que fazem parte do coral para poder entender, né, com a voz, a questão da presbifonia deles, tudo isso. E aí a gente começou a fazer um trabalho que é chamado Oficina de Voz, que eles adoram, em que a gente faz em grupo, porque o objetivo mesmo é socializá-los, né? E aí eles se juntam. Porque que acontece? Lá na casa gerontológica a gente tem dois perfis de idosos. Tem os idosos que moram lá, né? E tem os idosos que frequentam o centro de convivência. O centro de convivência são idosos que não moram na casa, mas que vão 2 vezes na semana lá para fazer as atividades que os idosos da casa fazem. Então a gente cria uma interação entre os idosos que estão fora da casa e os idosos que estão dentro da casa. E aí, por sorte, eu sou como chefe do centro de convivência. Então a gente conseguiu fazer esses links junto com as outras ONGs e tudo, fazer esse trabalho. Tá me escutando? Que acho que travou, tô. tá? Travou um pouquinho agora, mas tô escutando. Tô ouvindo sim. Agora deixei de ouvir. Começou a Voltou, trabalhar. voltou. A gente fez esse trabalho com eles lá da oficina de voz. Então, nessa oficina de voz, a gente primeiro avaliou, aí mandou pro otorrino eles, e aí viu que não tinha lesões nenhumas. Então, realmente, essas questões são as questões do envelhecimento deles. E aí, todos que participavam do coral passaram por isso, né? E aí, a partir disso, a gente fez uma oficina. Então, assim, toda semana a gente faz uma oficina com vários exercícios para eles, que vai ajudar não só na questão do coral que eles cantam lá, mas vai ajudar na mastigação deles, na deglutição. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando musculatura toda, lábios, língua, né, palato, tudo. E aí trabalhou a questão também da deglutição deles, né? Então eles vêm com os relatos pra gente, tipo assim, tô engasgando menos, conseguindo mastigar, porque aí quando a gente faz a avaliação, você observa desde a prótese, se a prótese está Uhum. adequada, né? Que isso vai interferir tanto na fala deles, a gente
encontrava idosos que estavam com a prótese inadequada e aí travavam a barra. Então, todas essas questões. Então, o trabalho deles ali é de prevenção. Para prevenção, porque nenhum deles tem uma patologia, né, que precise. Agora, se algum deles tiver uma patologia específica, o que a gente encaminha para um ambulatório? Porque o nosso trabalho lá não é internação, a gente não tem lá Uhum. UTI, entendeu? O nosso trabalho é ambulatorial, é de prevenção e ambulatorial. E, paralelo a isso, eu faço outro trabalho com eles de estimulação cognitiva. Porque a questão do idoso, principalmente, é a questão da memória. Né? Ele perde a memória com o tempo, né? As sinapses deles. Então, a gente faz um trabalho de terapia ocupacional de estimulação da memória. Então, a gente faz uma oficina de estimulação cognitiva, atividades para eles, para estimular mesmo essa de curto prazo, memória de trabalho, etc. Então, a gente vai fazendo isso de uma forma lúdica, né? Que aí eles conseguem se divertir e tá estimulando eles saindo dessa zona de conforto, entendeu? Então, assim, é um trabalho que eles gostam e eu, até a que me ajuda muito na estimulação cognitiva, é parceira, né, nesse projeto, me ajuda muito com relação a isso. Então, os dois grandes trabalhos que a gente tem é isso. E a gente também tem um ambulatório de disfagia, que é um ambulatório para aquele paciente que é acamado, que a gente tem sim, eles não ficam em UTI, mas tem pacientes que já estão com, tipo, Alzheimer bem avançado, e estão com a questão da deglutição, a gente faz esse suporte também. Então, faz o atendimento, vai a gente não chama lá o leito, mas vai até o quarto deles e faz todo esse processo. Aí a parceria com a nutrição, porque a nutrição vai dizer pra gente as calorias necessárias e a gente, como Uhum. fonoaudiologia, vai fazer assistência. Então, assim, não dá para trabalhar a fonoaudiologia sem essa parceria. Sempre você vai precisar, né, de um profissional parceiro, seja o médico geriatra, seja nutricionista, seja terapeuta ocupacional. Ela sempre vai ter. E aí, a CGABEG favorece isso, porque lá a gente tem vários profissionais, né? Eu não preciso mandar para outra instituição. Ali eu consigo, junto com os outros profissionais, delinear qual é o nosso terapêutico com relação a isso. Bom, Priscila, parabéns. É muito estimulante, assim, várias pessoas comentaram aqui, o quanto é estimulante a Luciene Machado também, sendo que é maravilhoso, a transformação que isso traz na vida das pessoas, realmente muito, muito importante, quiçá iniciativas como essas possam ser é, repetidas, né? Copiadas no melhor sentido do termo, né? Que elas possam ser, enfim, multiplicadas. Achei o melhor termo possível, né? Que haja um efeito de multiplicação aí dessas atividades. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, e a gente infelizmente já está acabando, é uma pena, poderia ficar falando muito tempo aqui. Queria te perguntar qual que é o lugar da fonoaudiologia no contexto da Covid-19, né? No contexto da pandemia, né? Qual que é o lugar da fonoaudiologia na Covid-19? Eu vi algumas entrevistas de algumas fonos falando da questão da deglutição, né, dos impactos que tem da deglutição, também pós-intubação, também muito, né? Eu vi algumas entrevistas, vi algumas pessoas falando da questão, algumas fonoaudiólogas, sobretudo, né? Falando da questão, em casos mais leves, inclusive, da perda de sensação de gostos, etc., e como que também a fonoaudiologia ajuda nesse processo. Enfim, queria que você falasse um pouquinho disso, para a gente estar aqui na reta final da nossa conversa. Então, assim, para todo mundo, né, o Covid ainda é uma incógnita, né? Então, a gente está descobrindo as coisas aos poucos. Assim, mas o que eu posso falar assim de mais impactante, eu acho, né, que o Covid faz, é na questão, como você já mesmo falou, do pós você retirar o tubo, né? Quando a pessoa está internada, ela fica com tubo de respiração, né? Quando você retira, você pode ocasionar lesões ali.
na estrutura da respiração, na laringe, porque ele fica ali. Quando você retira, ele tem uns ganchos que quando você retira, ele pode causar. E isso vai dar uma alteração vocal posterior, né? Porque pode lesionar a sua prega vocal. E aí, de acordo com essa lesão, ela vai alterar essa questão da voz. Então, essa voz pode ficar uma voz mais grave, né? Então, isso é um fator que a gente está aprendendo, está caminhando com isso, né? Uma coisa que a gente já via quando o paciente estava internado na UTI, mas que agora, como aumentou um grande número de pessoas, isso, então a gente tem uma demanda maior e uma coisa que tem que ser, né, observada isso, na retirada, na extração desse tubo aí de respiração. As questões também, quanto mais tempo a pessoa fica internada, se ela está inconsciente, a alimentação dela toda é via sonda. Seja naso, seja sonda que a gente fala, né, gastro, que fica aqui na região do estômago. Então, o que acontece? A naso, ela não pode ficar por muito tempo, porque senão causa o quê? Sinusite, alterações nessas regiões, né? E então, quando o paciente vai ficar por exemplo, mais de 2 semanas, aí o médico vai retirar e vai colocar na região da gastro, na gastro que a gente chama. E aí isso faz com que o paciente atrofie algumas estruturas, né? De lado, porque ele não está usando a boca, nem muito menos para falar, está inconsciente, como para se alimentar. Então, nesse momento, a entrada do fonoaudiólogo fazendo a estimulação dessa região para que quando ele acorde, né, ele consiga utilizar é fundamental. É um trabalho que o pessoal que trabalha com disfagia já trabalha há muito tempo, mas que com o efeito da Covid agora, esse trabalho acabou aumentando. Porque aí eles vão fazer uma estimulação que a gente diz que é passiva, quer dizer, o paciente está inconsciente, mas eles vão fazer estimulação para que essas estruturas fiquem prontas para que quando esse paciente retornar desse estado comatoso, ele possa utilizar essa estrutura, né? É claro que ele vai ter um declínio aí de desenvolvimento, mas com o tempo ele vai conseguir desenvolver isso. Tá escutando? Você tá me escutando? Porque travou aqui. Tô ouvindo. Então, Travou um pouquinho, mas eu tô te ouvindo ainda. a Covid veio com que é a perda, muitas vezes, do paladar. Então, perdendo o paladar e o olfato, nos casos leves, perdeu. Então, isso dificulta por quê? Porque o paladar e o olfato são fundamentais para você ter uma boa deglutição. Além da questão visual da comida, é importante também você sentir o odor, sentir o gosto, porque senão a pessoa acaba não se alimentando, né? E aí a gente está várias estratégias para trabalhar o cérebro para reaprender a sentir esses sabores, que nada mais é que um trabalho cognitivo. Que aí é um trabalho que você vai ensinar esse cérebro através de estimulação de cheiro, estimulação de gosto, a ele reaprender a sentir isso. Coisa que ele não fazia por conta desse problema. Alguns pacientes nem precisam disso, porque eles mesmos conseguem já desenvolver, voltam, né, a ter o paladar e voltam a ter o olfato. Mas já está tendo estudos de pessoas que não estão retornando ou estão retornando menos do que normalmente. Então, esse trabalho, né, de fazer estimular ela cognitivamente, né, a voltar a sentir o gosto ou o odor das coisas, é um trabalho também que a gente está trabalhando junto e uma área que a gente está também descobrindo nova, porque até então a gente nunca tinha tido uma situação desse tipo, né? Então, assim, acho que as duas grandes coisas, os dois grandes impactos da fonoaudiologia para isso é na questão da deglutição e na questão mesmo da voz, quando acontece isso, de retirar o tubo e ocasionar algum tipo de lesão. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso, né? Para ver se essa voz realmente ela mudou por conta de uma lesão ou é uma outra coisa que a gente vai estar descobrindo posteriormente. É muito importante isso que está falando, Priscila, porque só demonstra, primeiro, a gravidade e também a complexidade que esse contexto da pandemia está nos colocando, né? E que a gente ainda pouco conhece, né, as consequências da Covid e muito pouco ainda no ponto de vista científico, né? Então, acho que fica aí a importância do cuidado,
né? Nesse caso, particularmente, eu sei que são 7 meses, isso cria para nós uma ansiedade muito grande, mas é necessário cuidado para não, já li muitos casos, e muitos casos que pessoas perderam o paladar e ainda não recuperaram, enfim, a gente, numa certa analogia, mal comparando, né, com a chikungunya, por exemplo, em que as pessoas que tiveram chikungunya têm consequências por muito tempo, né? A gente não consegue saber ainda. Já estamos aqui encerrando, tá finalizando aqui a nossa live. Antes de passar para as suas considerações finais e fala final, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter compartilhado conosco o seu conhecimento, a sua experiência, e espero que em breve a gente possa conversar mais um pouco sobre os cuidados com a saúde vocal, os cuidados com a audição, né? E talvez num contexto um pouco mais animador, e aí falar mais desse projeto aí que envolve arte, cultura, saúde, né? Enfim, muito interessante. Muito obrigado. Igor, eu que te agradeço. Eu espero que as pessoas tenham gostado e entendido um pouquinho o que é que a fonoaudiologia faz, né? Porque a fonoaudiologia é uma ciência nova, comparar com medicina, psicologia, né? É uma ciência nova, mas é uma ciência assim que eu amo de paixão a escolha que eu fiz, né? E ela dá uma gama enorme para a gente trabalhar e uma gama enorme da gente fazer trocas. Eu acho que é isso, né? Conhecimento é isso, são trocas, né? Então a gente aprende muito com os outros profissionais, aprende muito com os idosos, com os clientes, com os pacientes, são trocas diárias. Por estar podendo contar um pouquinho aqui da minha experiência. E assim, fica super o convite para o pessoal para conhecer a CGBEG, para entrar no Facebook da CGBEG e conhecendo o trabalho que a gente desenvolve lá na audiologia e de outras áreas também. Eu que agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau a você, Priscila, e a todos Ah, e a todas que estiveram aqui. Tchau, obrigado.